mês da família. Vamos falar o nosso tema juntos? Vamos falar juntos? O doce sabor da família. Nossa divisa, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Nossa devocional de hoje, mas era somente R$1. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Vou contar uma história. Aconteceu na cidade de Santo Antônio de Platina, norte do Paraná. O funcionário da companhia de energia elétrica foi até uma casa para cortar a energia devido à falta de pagamento. A dona da casa disse que pagaria a conta em atraso naquele dia. O funcionário então disse que voltaria no final da tarde para conferir o pagamento e não cortar a energia. Nisso, 3 meninos apareceram e pediram ao funcionário R$1 para cada um. O homem deu R$5. Voltando à tarde, um dos meninos devolveu R$2 ao homem. O homem espantado perguntou a razão de o menino devolver R$2. O menino então disse: não pedimos R$1 para cada um? Aqui está o toco. Vamos nos aprofundar na palavra. O versículo de hoje está no contexto da parábola do mordomo infiel. Ao contar essa parábola, Jesus procurou deixar a lição sobre o valor da diligência e da fidelidade que devem marcar a vida cristã a ser vivida. Jesus termina a sua parábola fazendo uma pergunta: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Lucas 16, 12. O que Deus quer nos ensinar? Com certeza, Deus quer nos ensinar o valor de sermos fiéis, honestos em qualquer circunstância. Devemos ensinar essa lição em nossa casa, em nossa família, especialmente aos filhos pequenos. A lição da fidelidade, um elemento do fruto do Espírito, começa em casa. A família é a primeira escola para as crianças. Ensine seus filhos e netos a serem honestos, fiéis, a começar pelas pequenas coisas. Ore ao Senhor. Senhor, ajuda-me a ser fiel em todas as áreas da minha vida. Que a lição da fidelidade, um elemento do fruto do Espírito, esteja presente na minha vida e na vida de cada membro da minha família. Amém. Amém, irmãos? Todos os dias temos a devocional e temos também a devocional que é enviada pelo WhatsApp aos irmãos, para que possamos todos juntos estarmos nesse momento de aprendizado e caminhada na presença do Senhor, o nosso Deus. Nossa meditação nesta manhã: famílias que experimentam fruto do Espírito Santo, a amabilidade está presente. Nós estamos estudando o fruto do Espírito. E vou pedir para a Sabrina colocar a logo, para a gente voltar lá na logo do nosso mês da família. E o fruto do Espírito é caracterizado com um cacho de uva. E nesse cacho de uva, então, hoje nós estamos pegando uma das uvas, que é a amabilidade, ou em outras traduções, a benignidade, que também são características próximas do fruto do Espírito. São, na verdade, irmãs gêmeas, como nós estudamos semana passada sobre a bondade e atos de bondade dentro da família. Então, isso também precisa estar presente em nossa casa, em nosso lar, a amabilidade. E contam a história de que um grande empresário, ele chegava na sua empresa e cumprimentava a todos, sempre bem receptivo, saudava, com aquela alegria. Mas ao chegar em casa,
ele era extremamente bruto com os seus filhos, com a sua esposa, que um dos filhos virou e foi para o RH da empresa e disse que queria trabalhar porque seria melhor ser funcionário do pai do que ser filho do pai dele. Porque em casa o pai era extremamente bruto, ríspido e uma pessoa sem paciência com a família. Como você é dentro da sua casa? Como que você é dentro da sua família? Como que a sua família é? A sua família é amável uns com os outros? Isso é uma característica da amabilidade dentro da sua casa? Eu já atendi jovens que me falaram que nunca receberam um abraço dos pais, nunca viram os pais se beijando dentro de casa. Eu já atendi jovens que me falavam que o pai chamava a mãe de feiosa. Isso não é amável, isso é amável, irmãos? Eu sempre tomo muito cuidado com essas coisas porque eu sou um bom brasileiro, né? Toda piada tem um fundo de verdade. Então, eu sempre sou bem brasileiro nesse aspecto. E a palavra de Deus nos recomenda sempre a avaliarmos bem a nossa conduta, principalmente dentro do nosso lar. Por isso que a nossa divisa diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o final do versículo diz assim: contra essas coisas não há lei. Então, quando nós vivemos o fruto do Espírito, essas coisas vão produzir efeitos positivos dentro do nosso lar. A palavra, então, amabilidade, no grego, é krestos, e ela tem uma ideia é uma disposição gentil. Significa estar relacionado diretamente à gentileza, ao cuidado. Maridos, você abre a porta do carro para a sua esposa? Ou você acha que isso já passou a moda? Maridos, quando chega o elevador, você abre a porta do elevador e deixa a sua esposa entrar primeiro? Mas você verifica se o elevador está lá primeiro? Esposa, quando você faz aquele prato bem gostoso na sua casa, você serve o seu marido? Monta o prato para o seu marido? Ah, não, pastor, isso é patriarcado. Não, isso se chama gentileza. Não sejamos induzidos pelas ideologias de nossa época, mas fiquemos sempre nos fundamentos da nossa fé, que é a amabilidade. A amabilidade é uma expressão de maturidade espiritual, é uma expressão de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos 8,5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito, então nós vamos nos inclinar ao Espírito. Então nós vamos tratar com gentileza e amabilidade. Porque às vezes nós tratamos melhor os de fora do que os de dentro. Como que você trata a sua mãezinha querida? Você trata ela bem? Você conversa com ela bem? Você chama ela de mãezinha? Seu pai, como que você trata o seu pai? Você chama ele de paizinho querido? Você ainda dá beijos? Ah, uma tradição. Você pede bênção aos seus pais? Você ensinou seus filhos a pedir bênção às avós? Então percebam, queridos irmãos, que algumas pessoas vão olhar para essas atitudes e vão nos criticar num ponto de vista ideológico que não está produzindo uma geração saudável. Ao contrário, nunca tivemos um índice tão assustador de jovens da faixa etária de 12 a 17 anos com taxas de depressão e autoextermínio tão grande como em outra fase da nossa sociedade.
Você sabia disso? Então, os nossos filhos estão precisando de bons referenciais. E a palavra de Deus está nos orientando a um bom referencial para praticarmos isso dentro dos nossos lares. Por isso que hoje o nosso desafio é aprendermos sobre a amabilidade e crescermos na amabilidade. A amabilidade vai nos afastar do pecado e vai fazer com que em nossas casas aconteça mais a santificação dentro do nosso lar. 1 de Pedro 2, de 1 a 3, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é amável, que o Senhor é benigno, de que o Senhor é bom. Queridos irmãos, nós vivemos uma sociedade que está abandonando as raízes, que está abandonando os princípios aos quais foram balizares, os princípios judaico-cristãos. Estão jogando fora a família. Olha que coisa terrível que nós vimos essa semana no noticiário. Não sei se vocês viram isso, mas um feto que estava embrulhado num saco de lixo e que estava congelado. Não sei se vocês viram, aqui em Goiânia, um saquinho cheinho de 4 filhotes de cachorrinho que foram jogados no lixo. Não sei se vocês viram, mas uma criança que foi achada essa semana num terreno baldio. Queridos irmãos, não abandonemos a palavra de Deus e não abandonemos os princípios da palavra de Deus. Resgatemos a palavra de Deus em nossos lares. A amabilidade, queridos irmãos, é algo que vai servir para a sua vida, vai servir para a sua velhice, vai servir para a vida dos seus filhos e vai servir para a vida dos seus netos. Nós precisamos ter essa amabilidade. A nossa geração precisa aprimorar a amabilidade que recebemos dos nossos pais. Por exemplo, eu não me lembro do meu pai me dar um beijo, mas eu dou um beijo nas minhas filhas. Então eu quero aprimorar isso para a geração das minhas filhas. Eu quero mostrar para as minhas filhas como deve ser um bom homem. Então eu tento ser um homem honesto, um homem que sempre está presente, socorrendo, ajudando e colaborando e suprindo. Então, isso são expressões de amabilidade. Querido irmão, a maneira como você trata a sua esposa será a maneira como as suas filhas procurarão o esposo. Então, nós precisamos estar muito atentos sobre isso. A maneira, você, querido marido, que tem um filho homem, a maneira como você trata a sua esposa vai ser a maneira como ele vai tratar a futura esposa dele. Por isso que nós precisamos ter a amabilidade em nossa casa, no cuidado do falar, nas nossas atitudes, nas nossas expressões de amor, nas nossas expressões de carinho, porque isso é bom diante do Senhor, isso é bom e recomendável diante do Senhor. O Pedro está dizendo nesse texto que Deus é benigno e que Ele rejeita as coisas pecaminosas, que Ele rejeita o mal. O sinônimo, ou aliás, o antônimo de amabilidade é a maldade. Se você não pratica a amabilidade, o que você está praticando? A ausência de amabilidade é maldade. Que tenhamos bastante atenção sobre isso. E essas coisas desintegram a família. Frutos da carne que desintegram a família, como nós podemos ver aqui no próprio texto do apóstolo Paulo. Olha coisas que vão desintegrar uma família: obscenidades, conversas tolas,
gracejos imorais, inconvenientes, imoralidade, impurezas, ganâncias. Essas coisas, com certeza, destruirão um relacionamento saudável e destruirão uma família. Lembre-se sempre disso. A ausência de amabilidade é o crescimento da maldade. Então, se você quer ter um antídoto à maldade do nosso tempo, pratique a amabilidade. Então, hoje, quando você for aqui embora para sua casa, quando chegar lá no seu prédio e for entrar no elevador e tiver uma senhora levando sacolas, você fala, você deseja que eu carregue as suas sacolas? Amém, igreja? Amém? Mas você só vai fazer isso se a sua esposa estiver do lado. Amém, irmãos? Para não dar problema na sua casa depois, tá vendo? Aí, se ela entrar, você desce do elevador, deixa ela subir sozinha, entendeu? Para não ter esse problema. Pastor, mas que é isso? Isso não é ciúmes? Não, isso se chama cuidado. Cuidado com as coisas que você rotula, tá certo? Você optou em casar-se? Então tenha uma atitude de um homem casado. A atitude de um homem casado é uma atitude diferente de um homem solteiro. Então, nós, como homens casados, nós somos exemplos e precisamos dar exemplo à nossa família. Assim também as mulheres também. Que atos de justiça e de amor nós vamos dar, ou vamos oferecer e estamos oferecendo. A amabilidade nos leva a fazer o bem, e fazer o bem deve começar em casa. Amém, irmãos? Deve começar em casa. Lucas 10:35 diz assim: E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que mais ele gastar, na volta eu lhe pagarei. Olha que interessante, quem está falando isso é o samaritano, que socorreu aquele que estava machucado no meio da estrada. Ele fez o bem, ele cuidou, ele olhou, ele não passou impassível, ele não ficou apático. Ele quis ajudar, ele ajudou. Mas além de ajudar, ele quis se comprometer também um pouco mais com essa pessoa. E é interessante essa passagem, porque nós precisamos entender um pouco mais sobre esse contexto. Quando Jesus está falando do samaritano, que está dizendo que o samaritano que nem seguia a Torá e que nem estava andando nos princípios de Deus, esse samaritano, ele não tinha no coração dele aquilo que nós chamamos de Espírito Santo. E ele fez o bem. Olha a advertência de Jesus. A advertência para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês que já conhecem o Deus que faz milagre, o Deus que deu o maná, o Deus que sustentou, o Deus que guardou, vocês não fazem o bem. Querido irmão, olhe muito bem para o seu coração e veja se o seu coração realmente é um coração amável, principalmente com os de casa. Não cai mão lavar a louça, querido irmão. E também não cai mão lavar banheiro, também não, querido irmão. Não cai mão. Pelo contrário, alegra um coração. Dá para você entender isso? Quais são os atos de amabilidade que você praticou essa semana na sua casa, para a sua família? Qual foi aquela coisa que você fez para deixar o coração da sua esposa mais feliz? O coração dos seus filhos mais feliz? O coração do seu marido mais feliz? Você entende, queridos irmãos, que nós precisamos ter atos de justiça, atos amáveis, atos de cuidado. E quando estivermos andando nessa estrada da vida, por essa caminhada que temos para passar, nós sempre teremos a oportunidade de manifestar também a amabilidade ao nosso próximo. Sempre pense assim: se alguém chega e compartilha com você uma necessidade, pense sempre de uma maneira poderosa na sua vida. Deus quer me usar para abençoar essa vida. Amém, igreja? E a minha oração é que Deus esteja derramando sobre a sua vida bênçãos cada vez maiores, para que mais e mais pessoas, ao passar por nós, venham compartilhar as suas necessidades e nós possamos dizer assim: eu vou abençoar essa vida, eu posso abençoar essa vida, não apenas com as minhas orações, mas também com os meus gestos e com as minhas atitudes, como foi o caso aqui do bom samaritano. Mas primeiramente com os de casa, nós precisamos dar uma atenção muito querida.
Meus queridos irmãos, algo que eu apreciei muito na vinda do irmão Carlos, esposo da irmã Edilene, que perdeu seu paizinho. E o irmão Carlos, uma vez, nós estávamos conversando e ele falando para mim: pastor, todos os dias eu vou à casa dos meus pais, eu faço café para ele, eu ajudo ele a tomar o banho, fazemos uma caminhada e depois eu vou para o meu trabalho. Queridos irmãos, isso é um exemplo e que nós precisamos praticar. Vocês sabem que esse cuidado das viúvas é um cuidado que está na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. E você sabe que isso é um marco da cristandade, o cuidado com as viúvas, o cuidado com os idosos, e que isso não existe registro em nenhum outro tipo de religião ao redor do mundo. Não há registro desse cuidado aos idosos, cuidado às viúvas, como está registrado na palavra de Deus e como a palavra de Deus nos adverte a essa prática sensata, coerente e que precisa acontecer em nossas vidas. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais e eu estava falando sobre as estações do casamento. E nós, às vezes, vamos chegar na estação do inverno e eu compartilhei com os irmãos que a minha família está passando nessa fase do inverno, aonde os nossos velhinhos, meu sogro, minha sogra, a minha mamãe, requer de nós uma atenção diferenciada. Então nós precisamos estar preparados, inclusive emocionalmente, espiritualmente e financeiramente para esses momentos. Então, queridos irmãos, a prudência com os nossos recursos também é ato de amabilidade. A prudência com os nossos recursos também para suprir a necessidade dos nossos pais, dos nossos familiares, quando eles assim necessitarem, para que nós não incorramos no pecado do abandono familiar, que isso é um pecado gravíssimo na palavra de Deus. É tão grave que o apóstolo Paulo recomenda lá em 1 de Timóteo e em Tito, que aquele que aspira o episcopado ou o diaconado da igreja, e se ele não cuida bem de sua família ou de seus familiares, ele não deve ser então indicado e colocado para cuidar do povo de Deus e ser referencial dentro da igreja. Olha como que isso é necessário para nós como povo de Deus, e nós precisamos desenvolver isso cada dia mais em nossas vidas. A amabilidade nos leva a perdoar nossos familiares. Como que você anda com o perdão? Como que você anda em perdoar? Salmo 86, 5, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em amabilidade para com todos os que te invocam. Perdoar. Queridos irmãos, isso é muito importante. É muito triste vermos familiares que não conversam mais por queixas e problemas que são infinitamente menores do que nós podemos imaginar. O perdão precisa ser exercido com o povo de Deus. Quero dar uma palavra muito especial para as mulheres. Queridas irmãs, tomem muito cuidado também. Se você perdoou, querida irmã, perdoe e jogue isso no mais profundo do oceano dos seus esquecimentos. Porque ficar trazendo coisas que já foram perdoadas à tona sempre traz muito desgaste para o relacionamento familiar. Isso é muito ruim. E nós que vamos envelhecendo, os nossos filhos vão chegando, eles vão se casando, eles precisam ver gestos de amabilidade e de perdão praticados por nós mesmos. É interessante que os judeus têm um dia muito especial que se chama o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Nesse dia do perdão, eles fazem uma reunião familiar, onde todos devem mencionar o Salmo 86 e devem também dizer que perdoam-se uns aos outros. Acho que nossas casas também precisam ter o dia do perdão, ou o dia da ação de graças, como é nos Estados Unidos, e que nós precisamos ter esse hábito também como família e como povo de Deus, a prática do perdão e estabelecermos um dia. A partir desta data, esse assunto está encerrado. A partir dessa data, esse assunto foi limpo no meu coração e na minha mente. Pastor, mas eu não consigo esquecer. Eu sei que tem gente que tem sérios problemas com remorsos,
com raízes de amargura. Eu sei que isso é muito difícil de ser vencido. Eu sei que existem feridas dentro da alma e dentro do coração que são muito difíceis de serem apagadas. Mas por isso que você estabelece um dia, um momento, uma hora, e você chancela isso num dia de oração, num dia de perdão, e você diz, a partir de hoje eu sou livre deste mal. E todas as vezes que isso vier lhe afligir a alma e o coração, você traz a sua memória. A partir daquela data, esse assunto foi encerrado no meu coração. E você declara isso em nome de Cristo Jesus. A amabilidade, queridos irmãos, é um fruto do Espírito, é uma capacitação que Deus quer derramar sobre mim e sobre você. Então, nada melhor do que pedirmos então a Deus, Deus, dá-me mais a capacidade de amar, dá-me mais a capacidade de perdoar e liberar o meu coração para o meu próximo. Perdão é a asepsia da alma. Perdão é quando você realmente consegue se libertar de coisas malignas que o inimigo vai trabalhando em nossos corações. O reverendo Desmond Tutu, líder religioso da África, ele disse que sem perdão não há futuro. E realmente eu preciso concordar com ele. Sem perdão não acontecerá um futuro harmonioso, um futuro promissor, um futuro alegre, um futuro prazeroso na presença do Senhor. Eu queria deixar, então, encerrando essa manhã, queridos irmãos, queria deixar 6 recomendações para a amabilidade. A primeira delas, visitar pessoas que precisam. Pessoas que precisam. Ou hoje, ou essa semana. Aonde você pode ir? Você pode ir no supermercado, comprar uma cesta básica. E leve para alguém que você conheça e que esteja precisando. Ou talvez não vai ser uma cesta básica, às vezes vai ser algumas roupinhas de crianças. Mas pratique isso como família. Separe um momento nessa semana para uma atividade, uma prática nisso. A irmã Evelyn postou ontem no grupo dos adolescentes que o Hospital Araújo Jorge precisa de fraldas, precisa de roupas infantis, de roupas de crianças. Então, talvez você possa, você e a sua família, fazer isso, ir lá no Hospital Araújo Jorge, junto com seus filhos, e fazer um ato de amabilidade ao próximo, de pessoa que você nem conhece, como foi a história que nós ouvimos nessa manhã do bom samaritano. Nessa semana, vamos fazer um jejum, o jejum da reclamação e da murmuração. Vamos tirar essa semana. Não vamos reclamar um do outro. Não vamos murmurar em nossos lares. Amém, igreja? Quantos aqui topam fazer esse jejum? Levanta a sua mão e diz assim: eu irei jejuar contra a murmuração. Amém, irmãos? Terceiro, quando você perceber que o coração do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho está aflito, você vai deixar o celular de lado, e você vai olhar nos olhos, você vai ouvir ouvindo, e você vai orar a Deus, pedindo o socorro para a alma dos que está ao seu lado. Vamos ter esse um hábito de aprender a ouvir, ouvindo com o coração, com a alma, com interesse. Queridos, vamos tratar bem os animais. Preciso falar isso. Vamos tratar bem os animais. Mas não vamos idolatrar os animais. Talvez o que eu vou falar aqui agora fira alguns corações, mas eu preciso falar, porque Deus pediu que eu falasse. Não chame o seu pet de filho, porque filho é um presente que Deus dá a uma família. Chame o seu pet carinhosamente, com o nome que ele precisa ter, mas não chame o seu pet de filhos.
Tome muito cuidado com isso, queridos irmãos. Isso é um engano que Satanás está colocando, e isso está fazendo pessoas acreditarem que é melhor se relacionar com bichos do que com seres humanos. Isso é uma cilada de Satanás, que vai levar as pessoas a viverem uma vida menor, depressiva, diminuta, uma vida que não quer se relacionar com o próximo, porque se relacionar com o próximo não é fácil, mas se relacionar com o próximo é extremamente gratificante para nós. Se não fosse assim, Deus não teria vindo em forma humana e vivido 33 anos em nossas vidas, em nossos dias. Tome muito cuidado com essa substituição e essa idolatria de pets. Tome muito cuidado com isso. Esteja atento nessa semana também a quem está precisando de um aconchego. E aí eu digo que existem pessoas ao nosso lado que precisam de aconchego. Existem pessoas do nosso lado que requerem de nós um pouco de atenção. Eu e a Soraya fazemos algumas vezes durante o ano, compramos um bolinho e vamos visitar algumas das senhoras do nosso prédio. Como elas nos recebem tão felizes, como elas ficam tão felizes de nós levarmos um bolinho, orarmos com elas e deixarmos elas lá na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos praticar isso, queridos irmãos. Às vezes o seu vizinho que está morando em cima ou morando embaixo está precisando ver alguém que de fato expresse um amor simples, um amor caridoso por ele. Por último, estejamos atentos em nossas casas, em nossos lares, para que o nosso falar seja bondoso e amável, para que o nosso agir seja bondoso e amável. Philip Keller, em seu livro, diz assim: a benignidade, a amabilidade deve ter uma amplitude que abranja toda nossa vida. Que assim seja em nossos corações, que os nossos corações sejam amáveis em nossos lares, em nossa igreja, e por onde passarmos, as pessoas possam dizer que somos homens e mulheres amáveis, segundo o coração de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar a Deus nessa hora, colocando a sua vida. Peça a Deus que essa marca do Espírito, esse fruto do Espírito, esteja presente em sua vida e em sua família. Recorra a Deus nessa hora. Peça: Santo Deus, nesta hora eu recorro ao Senhor, que o Senhor nos dê um coração mais amável, um coração pronto a ajudar, com palavras de bondade, com palavras de afeição, de cuidado. Tira de nós a murmuração, coloca em nós atitudes voluntárias de amabilidade, de cuidado, de serviço ao próximo. Ajuda-nos a perdoar, limpar o nosso coração, limpar a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai querido, a viver na plenitude do Teu Santo Espírito. É assim que eu lhe rogo nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.